O Telefone do Sr. Harrigan é um filme que ele vai preparando o ápice, ele vai preparando você para uma grande revelação, para uma grande surpresa, mas ele nunca chega. Ele faz isso umas 2 vezes durante o filme, mas sabe aquela sensação daquele tipo de pessoa que promete demais, que vai dizendo, olha, vai acontecer isso, eu sou capaz de fazer isso, só que chega na hora H e não mostra para que veio? Pronto, é mais ou menos como eu me senti assistindo esse filme aqui. E como se não bastasse, ainda no meio do filme ele entrega para mim uma revelação, um detalhe que muita gente eu acho que não se ligou nisso e que, pelo menos pra mim, compromete demais a experiência. Mas calma, ele não é um filme de todo ruim, ele traz uma mensagem muito massa, muito positiva pra fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Só que antes da gente entrar nesse ponto, vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse filme, sobre a história dele. Aqui a gente acompanha a história de Craig, que é um menino que faz um bico pro velho mais rico da cidade dele. Basicamente, ele fica lendo uns livros e volta e meia eles ficam discutindo sobre aquilo que ele tá lendo. Um dia, o guri faz uma raspadinha lá, né, que o velho sempre dá pra ele de presente, e ele ganha uma grana extra. Um dinheirinho até bacaninha, velho. Acho que era $3.000, se eu não me engano. E daí, como forma de agradecimento, ele decide comprar um celular pro velho, né? Não, vou comprar aqui pra dizer o quanto eu sou grato a ele, pela oportunidade que ele me deu desde que eu era bem novinho. No início, o velho fica meio resistente, ele não quer muito, sabe? Aquele povo que tem resistência à tecnologia. Só que como ele lida muito com investimento e ele precisa de informações em tempo real, ele percebe que o dispositivo pode dar informações pra ele muito mais facilmente, muito mais rápido do que como ele fazia antes, que ele ficava vendo em jornal, entendeu? Ele tinha que esperar o dia todo pra sair a publicação, pra poder ver no que ele ia investir e tudo mais. E com o celularzinho ali na mão, meu amigo, ele podia fazer os ajustes dele lá ao longo do dia, rapidão. O tempo vai passando, os laços de amizade deles vai ficando cada vez mais forte, só que aí, do nada, o velho bate as botas, o velho morre. O guri fica numa tristeza, fica desolado que só, porque ele via no velho não só um chefe, não só um patrão, mas ele via um amigo, né, que ele podia conversar algumas coisas também. E aí lá, no meio do luto dele, o celular toca e ele toma uma surpresa porque o velho começa a mandar a mensagem dele de dentro do caixão. Olha, conforme eu ia vendo, teve um determinado momento da história que eu comecei a achar a relação dos dois um pouco esquisita, sabe? Porque veja, inicialmente eu pensei que o velho tinha um problema de visão que ele não podia ler. E aí como ele gostava de histórias, como ele gostava de leitura, ele, não, vou contratar esse guri aqui pra que ele lê pra mim, né? E eu não vou contratar um marmanjo velho, que eu vou ter que pagar mais, eu vou contratar o guri, eu vou fazer aqui, praticar um pouquinho de exploração aqui infantil. O que casaria meio com o personagem, né? Porque em alguns momentos da história mostra que o velho era meio muquirana. Só que quando ele ganha o celular, ele passa a ler matéria, meu irmão, numa tela de 3,5 polegadas, velho. 3,5 polegadas. Hoje em dia a gente já acha pequeno celular de 6 polegadas. Imagine um que tem metade. E olha que não era matéria em site e adaptada para dispositivo móvel, não, como a gente tá acostumado hoje, né? Que você dá para aumentar a letra do texto. Como tudo era muito novidade, você consumia esse tipo de conteúdo naquela época. Era a época do lançamento do iPhone 1 ainda. Então, meu amigo, era um texto, olha, a letra miudinha mesmo. Mas aí tem uma determinada hora que o filme tenta justificar porque que o velho escolheu aquele guri, que é uma coisa envolvendo a história, da família e tudo mais. Mas deu aquela sensação de que, tipo, vamos botar uma justificativa aqui, só pra não ficar esquisito demais. Ficou parecendo uma parada meio jogada, assim. Tá, inventa aí qualquer coisa, escreva aí no roteiro. O cara pegou, escreveu um parágrafo, meteu lá no meio do filme e pronto, aí ficou uma parada meio desarranjada. Só que como a química entre os dois era muito boa, né, como os diálogos entre os dois funcionavam muito bem, isso meio que depois de um tempo acaba ficando de lado. Eu também decidi relevar, eu disse, não, vamos pra frente, né, vamos acreditar que é tudo bem, que o pai também aceitou de boa, né, era um velho rico, era um velho conhecido, ele não ia fazer nada de mal, vamos fingir que o mundo é o mundo dos ursinhos carinhosos, ok. Mas aí quando eu fiz esse exercício, eu percebi outra coisa, que o filme, ele se confia demais na relação desses dois e ele esquece de todo o resto fica muito vazio, e isso fica muito mais perceptível depois que o velho morre. Ninguém parece que tem peso aqui na história, ninguém. Tem uma guria mesmo que ele gosta, meu irmão, a guria não fala um A, chega a ser engraçado. Eu acho que na única cena que tem um diálogo com ele é por texto, e eu sinceramente eu não entendo que escolha foi essa. Eu admito que eu não conheço o texto original, né, do Stephen King, mas, velho, é muito estranho, é muito esquisito, entendeu? Pra uma obra audiovisual, eles, se tiver isso no texto, eles tinham que adaptar, porra, botar uma menina pra dizer alguma coisa. O pai, coitado, nem nome tem. É sério, eu assisti, eu tentei lembrar do nome dele, eu ainda dei uma pesquisada e parece que ele não tem nome mesmo. Pra você ver o nível de profundidade, como é raso aqui. Tem várias cenas que exigem uma conexão entre o personagem, entre o guri e o pai, e você simplesmente não consegue se envolver, porque nem nome o bicho tem. Tem um outro valentão lá que ele cria conflito do nada. Ele tá lá só pra dizer assim, olha, aqui é um personagem que vai criar o conflito. E aí o guri chega na escola nova, ele encara, pronto, já não gosto de você e já vou lhe perseguir. Só pra mais lá na frente ele ter um inimigo, sabe? Pra fazer
a história andar. Não tem nenhum tipo de profundidade, de por que ele persegue, de por que ele faz isso. O filme ainda dá a entender de que ele tem alguns problemas e que por isso ele é assim, mas mesmo assim você não sabe direito o que acontece. Geralmente nesses filmes aborda que ele tem problemas com a família é meio desestruturada. Só que aí tem um flash, uma cena de 1, 2 segundos que mostra que não é bem assim, e a família meio que se preocupa com ele. Sabe, é uma coisa meio justificada. Pra dizer, a gente precisa desse tipo de personagem, vamos botar ele aqui e acabou-se. A única coadjuvante que meio que se salva daí um pouco, né, que tem um pouco mais de destaque, que é um pouco mais trabalhada, é a senhorita Hart, interpretada pela Kirby Howell-Baptiste. Essa atriz, inclusive, ficou bastante conhecida pelo seriado do Sandman, né, ela é a morte, a irmã do sonho. E aqui ela tem uma série de diálogos um pouco mais trabalhada, né, que se aproxima mais entre o diálogo do guri e do velho do que com os outros. Eu gosto, a atriz é legal, eu gosto dela, a interpretação dela, ela realmente passa uma imagem de professora que tá preocupada com o que tá acontecendo. Mas tem uma cena que eu queria comentar aqui que meio que me incomodou um pouco, porque ela não é aprofundada, ela não é usada pra nada. Tem uma hora que o guri ele apanha, né, ele tá todo machucado e a professora tá meio que limpando ele, né, fazendo lá os primeiros socorros. E aí o filme dá a entender que o guri, né, o Craig, ele meio que começa a enxergar ela, ele meio que começa a sentir uma atração por ela. É uma coisa muito, mas muito sutil, só que esse é um detalhe que não casa em nada com a história. Não casa com a relação que eles estavam tendo até aquele momento, não casa com o desenvolvimento da relação que eles têm depois, né, principalmente na parte de consideração. É uma coisa que tá jogada lá, é um clima diferente, principalmente partindo do guri pra professora, e que simplesmente se perde. O filme não usa isso em nenhum momento. Então eu fico me perguntando, pra quê? Fica meio que parecendo que é resto de roteiro, sabe? Quando você corta algumas partes do filme e aí você precisa fazer toda uma revisão pra tirar todo o detalhe que sobrou, que tinha ligação com essa ação posterior. Então é mais ou menos isso, é como se fosse trabalho não revisado, roteiro não revisado. Porém, como eu disse, o Donald Sutherland e o Jaden Martell estão muito bem, né? Eles fazem aqui o Harrigan e o Craig, e eu gostei da interpretação muito mesmo dos dois. Os diálogos entre eles funcionam muito bem, você realmente acredita que é uma relação de amizade que tá sendo construída ali na sua frente. Mas eu achei que faltou mostrar um pouco mais da parte ameaçadora do velho. O filme pedia pra que a gente visse isso, pedia pra mostrar isso. Só que fica só na palavra, fica só no diálogo, entendeu? Do povo dizendo, olha, o velho fazia isso, o velho era capaz de fazer aquilo outro. E, velho, é um erro básico de qualquer filme. Não fale, mostre. É muito mais efetivo você mostrar do que você ficar colocando ações que não são mostradas e só existem na boca do povo, na boca dos próprios personagens. E eu acho que é mais ou menos por aí que o filme se perde de verdade, né? Além dos personagens rasos, o maior erro é a sugestão mal feita. Porque, veja, para um filme de terror ele ser muito efetivo, ele precisa escolher entre dois caminhos, ou mesclar muito bem entre esses dois. O primeiro caminho é você ser muito gráfico, mostrar muita violência na tela. Sangue jorrando, coisa gráfica mesmo, sabe? Aquele negócio body horror é uma coisa muito efetiva, quando o caba começa a se mutilar, esse tipo de coisa. E o segundo caminho é você trabalhar o psicológico, né, a atmosfera, para fazer com que o psicológico da pessoa que tá assistindo seja abalado, entendeu? Pra você lascar a cabeça do cara que tá vendo. E aqui no telefone do Sr. Harrigan, eu percebo que o filme, ele nem sugestiona da maneira correta pra deixar você tenso, nem mostra nada, né, pra deixar a gente impactado. Ele tem só alguns flashes, né, de como as vítimas foram encontradas, mas aí ele peca muito forte naquilo que eu falei no início. Uma coisa que ele revela e que pra mim estragou todo o caso, todo o rolê. Quando o guri sabe da morte de um dos personagens, né, e aí ele vai até a casa desse personagem e vê, botando na ambulância com o corpo todo coberto, em um determinado momento mostra um flashback pra gente de como o corpo foi encontrado. Só que o guri, ele não sabe, ele não vê, ele não tem essa informação. Só a gente, espectador, tem. E por que que isso estraga, né? Por que que isso quebrou, pra mim, pelo menos, todo o engajamento da coisa? Porque mais lá na frente, a gente vê que o guri, ele começa a investigar uma outra morte que ele acha que tá ligado ao velho. Que ele acha que o velho tem alguma influência, o espírito do velho. Só que conforme ele vai descobrindo detalhes, conforme ele vai se aprofundando na investigação que ele tá fazendo, ele vai ficando surpreso, vai ficando perplexo com as coisas que ele vai descobrindo. Só que a gente já sabe quem é que mata, já sabe como é que acontece, porque foi mostrada aquela cena lá. Então, enquanto o personagem tava vivendo uma série de acontecimentos que ele tava na dúvida, a gente já tinha certeza. Ou seja, aquela sensação de a gente ficar pensando, pô, será que foi mesmo isso que aconteceu? Não, ou será que foi aquilo ali? Será que essa morte foi coincidência? Ou será que foi alguma coisa que causou sobrenatural que causou isso aqui? A gente não tem
essa dúvida. Porque a gente já foi comprovado na primeira morte o que acontece. Se foi ou se não foi influência do velho, entendeu? Então a gente simplesmente não consegue se engajar no momento de posterior investigação do guri, entendeu? Isso sem falar que eu achei a própria narrativa do filme um pouco esquisita. O segundo ato, né, que é ali o meiote, o desenvolvimento do filme, ele meio que acaba parecendo que o filme também tá acabando, parece final de episódio de seriado, sabe? Só que aí do nada acontece outra coisa, o filme volta, você fica, oxe, pensei que já tava indo pro final. E aí ele começa a construir o clímax de novo, ele começa a se envolver com um caso novo, só que assim como terminou o segundo ato, esse terceiro ato também vai sem clímax. É uma parada que ele vai construindo devagarzinho e, tipo, se perde, sabe? Não tem uma parada que você diz assim, eita, você se impacta, sacou? Ele só perde energia e é isso aí. Só que, como eu disse, esse filme, ele traz uma mensagem muito legal sobre limitações que impedem nosso desenvolvimento. O filme argumenta que você pode até tentar esconder as coisas, mas que elas não vão embora de verdade. Elas sempre ficam ali, ó, aí na sua cabeça, ó, sussurrando no seu ouvido, pra volta e meia você tá se lembrando delas. Pra volta e meia você tá se questionando por causa delas. E daí, né, nessa abordagem, ele puxa pra um questionamento que é aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente faz nos define como pessoa? E olha, é muito comum não só os outros nos rotularem, como nós mesmos fazemos isso. Só que, velho, cair nessa linha de pensamento, nessa linha de raciocínio, pode fazer com que a gente crie ciclos de limitações que podem impedir que a gente siga em frente em determinados pontos de nossas vidas. E, velho, é muito natural, ao longo da nossa vida, a gente buscar atalhos, né? Maneiras de facilitar nossa caminhada. E muitas vezes, a gente olha para essas facilitações, né? Para esses atalhos e acredita realmente que é o certo a se fazer. Só que, como eu disse, a gente precisa ter muita cautela, ter muito cuidado, porque um atalho para uma lembrança ruim, por exemplo, pode ser você não trabalhar, pode ser você colocar para debaixo do tapete. E isso, no final das contas, só acaba fortalecendo aquele fantasma que volta e meia vem lhe assombrar. Porque você decidiu não encarar aquilo de frente, entendeu? Você decidiu não resolver aquilo. Então, será que não seria melhor, ao invés da gente tentar esconder aquelas características que a gente não gosta, a gente tentar entender por que a gente toma determinadas atitudes, a gente tentar nos entender, nos compreender o que levou a gente fazer ou a gente pensar determinadas relações, determinadas saídas, determinados comportamentos? Ou ainda, se ao invés da gente tentar justificar traços de nossas personalidades toda vez que a gente toma uma ação, toma uma atitude que a gente sabe que não é legal, a gente fizesse o exercício da empatia, a gente tentasse se colocar no lugar do outro, recebendo aquela mensagem que a gente tá passando, recebendo aquela ação que a gente tá praticando. Será que isso não seria mais efetivo para nossa própria educação, para nossa autoeducação, digamos assim? Mas tá, Vitor, diante disso, tem umas coisas boas, tem umas coisas ruins, só que eu quero saber, vale ou não vale eu assistir esse filme aqui? Pra quem é que você recomenda ele? Antes de eu responder essa pergunta, não deixe de curtir esse vídeo pra me ajudar, pra mostrar ele pra mais pessoas e de se inscrever no canal pra não perder nenhuma nova análise que eu postar por aqui. Fechado assim? Posso contar com você? Então vamos lá. Pra mim, na minha opinião, O Telefone do Sr. Harrigan é um filme bem meia boca. É aquele terror que não dá medo. Então se você é um cara que tá procurando esse filme, que se esbarrou nele e você vai assistir esperando se assustar, esperando ficar tenso, esperando ter aquela clássica sensação de um bom filme de terror mesmo, velho, passe longe, esse filme não é pra você. Agora, se você quer assistir um filme leve e depois quer pagar uma de bonzão dizendo que assistiu um filme de terror, talvez esse possa ser uma pedida, né? Além disso, você também não pode ser muito exigente com o roteiro, com o desenvolvimento de personagem, não pode esperar também grandes reviravoltas. Ou seja, se você só quer dar o play e assistir o filme dividindo a sua atenção entre a tela do que você tá vendo e a tela do seu celular no Zap, talvez essa seja uma excelente pedida para você.